Evangelho de Jesus Cristo, segundo o Dr. Lucas, nós vamos ler o capítulo 22, nós vamos ler do versículo 54 ao versículo 62. Antes de nós lermos, eu quero agradecer a Deus pela vida do Dedé. Fica de pé, Dedé. Ó, o Dedé está aí, gente. Ô, Dedé, o Dedé 10 dias sem você, Dedé. Que é isso, menino? Tava voltando lá para a pedreira, viu? Hein, ô Joel? Tava quase voltando para lá, viu? Glória a Deus, viu? Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus continue consolando não só apenas o seu coração, mas o coração de toda a sua família. Amém? E quando você precisar, quando você necessitar de uma família, de um amigo, você sabe que você pode contar conosco, com seus irmãos que estão aqui para te acolher e para amar você em todas as situações. Amém, Dedé? Deus abençoe alguém. Dedé, a semana passada, perdeu o pai dele e hoje ele está retornando lá de Pedreira na missão que ele teve de estar lá ajudando a família, gerenciando a família, e a gente está muito feliz em tê-lo de volta. Deus abençoe, viu, Dedé? Glória a Deus. A partir do versículo 54 ao versículo 62, diz assim: Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia à distância. Prenderam Jesus. Pedro era discípulo de Jesus. Quando prenderam Jesus, Pedro não quis dar provas de que conhecia Jesus. E ele seguia à distância. Ele viu todo o sofrimento de Jesus e viu à distância. Mas, quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Ele não quis se envolver, mas queria saber o que estava acontecendo. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou. Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou eu. Não sou eu. Respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse momento, por essa palavra. Nós estamos em um território que é santo. E nós pedimos, Pai, não porque nós somos merecedores dessas bênçãos, mas porque a Tua graça, a Tua misericórdia nos alcançou.
Que o Senhor, Pai, fale aos corações e que não sejam minhas emoções, não sejam as minhas frustrações, os meus traumas, que seja unicamente, Pai, a Tua palavra sendo dita aos corações das Tuas ovelhas, Pai, das quais o Senhor as reuniu em um único aprisco. O Senhor é o pastor, Pai, o bom pastor. E o nosso chamado, Pai, é para que aperfeiçoemos os chamados, para que nós aperfeiçoemos os santos. Cumpra em nós o Teu querer, Pai, através da Tua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedro seguia a distância, não se envolveu, não criou provas contra si. Antes de eu dar continuidade nesse sermão, eu quero fazer uma pergunta para você. Reflita sobre a pergunta antes de responder. Se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Você foi acusado de ser cristão. Haveria provas suficientes para te condenar? Tem que ter, né, Miriam? O tempo todo. O tempo todo. Existe um termo na judicial do nosso país. Esse termo se chama nemo tenetur si detigere. Nemo tenetur si detigere. Se você estuda direito, você está com o seu vademecum atualizado, você vai no artigo 5º, inciso romano 43, e você vai ver nemo tenetur si detigere. Esse princípio tem guarida constitucional. O que é nemo tenetur si detigere? Para você pesquisar esse nome em latim, você vai escrever nemo tenetur si detigere. O preso será informado dos seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurado a assistência da família e de um advogado. Nemo tenetur si detigere. E aí que se encontra o princípio que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Nemo tenetur si detigere. O direito ao silêncio é o desdobramento lógico que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo. O Código de Processo Penal Brasileiro afirma em seu artigo 186 que, depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, olha só, o acusado será informado pelo juiz antes de iniciar o interrogatório. O seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe foram formuladas. Nemo tenetur si detigere. Permaneça calado para que não tenha provas contra si. Segundo o parágrafo único do mesmo artigo, o silêncio que não importará em confissão
não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Você está protegido. Cale-se. Também na base constitucional temos o princípio indúbio pro réu. O princípio da presunção da inocência, que origina-se do princípio da presunção da inocência contido no artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal, segundo o qual, olha só, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Trata-se de cláusula pétrea. Só pode ser interpretada de maneira estrita. Não pode ser objeto de proposta de emenda. É um outro artigo que protege você contra ser condenado. A proibição do reconhecimento de culpa antes da prisão, que está estatuída no artigo 5º, é uma cláusula pétrea. Dado que o artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, vedou que seja objeto de deliberação a emenda tendendo a abolir os direitos e garantias individuais. Sendo cláusula pétrea, não há como relativar o seu valor. Você está protegido. Está protegido, Bruno. Não pegou em flagrante. Permaneça calado. Agora, os mártires, por outro lado, foram torturados e mortos por reivindicarem com muita paixão, muita convicção e muito amor a sua fé. E não só a sua fé, mas a sua profunda devoção a Deus. Esses cristãos colocaram de lado Nemo Tenetor Sidetigerio. Não quero o direito de permanecer calado. Vou sim provar que eu estou sendo condenado por ser cristão. Esses cristãos, eles não se importavam com os haters. O que importava era agradar de corpo, alma e espírito criador, através de Jesus Cristo. Eu citei haters, e quem são os haters? Os haters são aqueles que almejam disseminar desordem contra todos os indivíduos que não comungam de sua mesma ideologia. Então é uma boa pedida, Nemo Tenetor Sidetigerio, para se proteger também dos haters. Porque Pedro olha o tanto de hater que estava em torno de Jesus, que ele pega o seu direito de ficar calado e se cala. Não vou criar provas contra mim, porque tem muito hater lá. Esses haters, se eu der uma curtida, esses haters, se eu compartilhar, esses haters, se eu for lá, eles se viram contra mim também. Aí, os haters de Jesus também serão os meus. João Batista foi vítima dos haters e a acusação contra ele tinha provas. Mateus, no capítulo 14, versículo 6 ao versículo 11, diz: todavia, numa festa de anos de Herodes, a filha de Herodíade agradou-lhe muito pela forma como dançou. Então, jurou dar-lhe o que ela quisesse. A jovem, incitada pela mãe, pediu: dá-me a cabeça de João Batista numa bandeja. O rei ficou triste com o pedido, mas, comprometido pelo juramento feito diante dos convidados, ordenou que lhe fosse dado o que lhe pedira. Assim, João foi degolado no cárcere. A sua cabeça foi trazida numa bandeja e entregue à jovem,
que a levou à mãe. E aí, já arrancaram sua cabeça? Outra vítima de haters, e tinha provas contra o seu cristianismo, foi Estevão. Atos, no capítulo 7, versículos 55 e 60, diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Estevão, você vai ser apedrejado. Nemo teneter sidetigere. Não crie provas contra si, fique calado. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Apedrejado. Haters. Em nossa geração, ninguém quer ser julgado, mas todos querem justiça. Já percebeu isso? Ninguém quer ser condenado por ser cristão, mas todos querem viver a justiça de Deus. É uma geração dos direitos, mas não aceitam os deveres. Os homens não deixam de vir a Cristo porque os cristãos não são amorosos e... Não. As pessoas se recusam a vir a Cristo porque elas amam seus pecados. Nemo tenetur sidetigere. Não tem a ver com a instituição mais. Tem a ver com o coração pecaminoso. Se esquecem que as Escrituras dizem: todos serão julgados segundo os seus feitos. Você criando provas contra si, ou não criando provas contra si, vai ter um grande julgamento. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 diz: porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece, em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Pedro disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, e o versículo 42, registrado pelo Dr. Lucas: e foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Juiz dos vivos e dos mortos. Atos do capítulo 17, versículo 31 diz: porque determinou um dia em que julgará o homem com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Agora aqui, seu medo de haters
o seu nemo tenetur sidetigere, o direito de não criar provas contra si, não terá êxito. Não terá êxito. No fim, o único responsável por permanecer longe de Deus será a sua própria pessoa. Qualquer outra justificativa é imitar Adão. Alguém lembra? A mulher que tu me destes, me deu o fruto e eu comi. Tenho nada a ver com isso. Essa desculpa não irá colar nesse dia. Nem para si mesmo, muito menos diante do juiz. O apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 4, versículo 5: todavia, eles terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Não vai ter nemo tenetur sidetigere. Permaneça calado. Não vai ter. Quando eu digo para você não ter medo, eu não estou incentivando você a subir em cima da mesa do seu escritório, do seu trabalho, e ali eu brigar para que as pessoas se convertam. Não estou dizendo sobre isso. Não significa que nós precisamos criar brigas, confusões e discussões por causa do nome do Senhor. Também não estou dizendo isso. O que nós precisamos, em primeiro lugar, é testemunhar com a nossa vida qual é o tamanho do amor que nós temos por Deus. Até porque o meu coração e o teu coração é um péssimo teólogo. Não permita que ele ensina a verdade. Deixe a palavra ensinar a verdade a ele. É o contrário. O mundo está dizendo, faça o que o teu coração diz. E a palavra diz, faça o teu coração se dobrar diante da palavra. É a palavra que ensina teu coração. O teu coração sempre irá gritar, nemo tenere sidetigere, não crie provas contra si. Atribui-se a Martin Luther King uma frase de valor inquestionável. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Quem é sujo? Quem é limpo? Fique calado. Não crie provas contra si. É isso que a Bíblia diz? E essa frase é exata. Porque é sob o silêncio cúmplice dos crentes que não querem haters, que algumas das maiores heresias acabam sendo perpetradas. Eu não conheço ele, eu não vou me expor. Quando aprendemos a depender de Deus, não sobrará mais espaço para esses modismos neopentecostais ou universalistas, nem suas alegorias do horror. Vire as costas para o verdadeiro evangelho, que logo estará em algum náufrago em si mesmo, na imensidão da escuridão, sem Cristo. Nemo tenetur sidetigere. Não tem como não mergulhar nesse mar chamado graça, nesse mar chamado Cristo. Não tem como. Vou até aqui. Daqui para frente eu não vou. Porque senão vão ter haters e eu não quero criar provas contra mim. Não tem como. Quando não há provas do seu cristianismo, quando os bons se calam, sabe quem triunfa? Os maus. Quem triunfa são os pseudos teólogos dessa teologia universalista. Quem triunfa são os tais apóstolos que falam de um Deus que é judaizante e a todo
tempo está incentivando a igreja a fazer cultos judaizantes. São eles que ficam com a voz ecoando, porque os bons não criem provas contra si. Quem aceita o mal sem protestar, está cooperando com ele. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz: entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que, afirmando-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Romanos, no capítulo 16, o versículo 17 diz: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem muito cuidado com aqueles que causam divisões e levantam obstáculos à doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Apocalipse, no capítulo 21, o versículo 8 diz: porém, quanto aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Nemo tenetur sidetigere. Nós estamos num pós-modernismo. E nesse pós-modernismo, as pessoas lutam pelo que crê. Por todas as partes do mundo, levantam-se e lutam pelo seu propósito. Existem os Greenpeace, LGBTIQZWY. Existem todos os tipos de ideologias e todos os tipos de pessoas brigando por uma ideia. Eles não se calam. Eles estão nas ruas, eles estão na internet, eles estão na escola do seu filho. Eles estão brigando, eles estão lutando, eles não vão parar. Para alguns significa lutar pelos direitos civis ou pela liberdade de expressão. Independente de que maneira seja diferente esses propósitos, as pessoas de forma geral são apaixonadas pelos seus interesses e campanhas em particular, e querem que os demais acompanhem elas. Para você, quem sabe, o adequado é expressar o que você quer. E é isso, Fábio, não tem problema. Justamente o que você faz, com uma exceção. Quando tem que reconhecer que é um cristão. Quando eu tenho que reconhecer que eu sou um cristão, aí agora temos restrições. Não põe o pé, não, aí até o final não dá. Quando Jesus foi enviado à terra para abrir um caminho novo, como está escrito lá em Hebreus capítulo 10, versículo 20, foi o relato mais comovedor de todos os tempos. Foi escrito na história para sempre. Como o ser humano venceu o pecado em seu próprio corpo, de maneira que a vontade de Deus, pelas primeiras vezes na história, pode crer verdadeiramente em uma pessoa. Existia somente uma chance para que esse desafio tivesse êxito. Jesus foi tentado igual a nós, mas jamais pecou.
Nenhuma pessoa tinha esperança que seus pecados seriam perdoados, porém, teve pleno êxito e se converteu em um Salvador eterno, eu e você. Todos aqueles que ele fez crer, com uma história tão incrível. Por que, Fábio, é tão comum? Como pode que algumas pessoas tenham vergonha do Evangelho? Nemo tenetur si digere, calam-se. Porque ter medo de professar nossa fé em Deus para os demais, ou sentir vergonha que os demais saibam, em um mundo em que as pessoas se sentem livres para anunciarem a sua fé para todos. Por quê? Eles gritam suas heresias, eles gritam as suas ideologias, e nós, nemo tenetur si detigere, não criem provas contra si, calem-se. Vai se expor na internet? Cale-se. Isso dá muito trabalho. E os nossos filhos a todo instante estão vendo vídeos de homossexuais idealizando para as crianças um mundo. A gente está vendo a todo instante formadores de opinião. Não é formador de opinião, como que é o nome? Oi? Influências digitais, gritando a todo instante, se maquinando de imagens, de videocâmeras, tudo, para gritar uma ideologia, e nós não criem provas contra si. Nemo tenetur si detigere, cale-se. Pedro se envergonhou em admitir que conhecia Jesus quando foi ser crucificado. Mas somente umas semanas depois se colocou em pé perante muitos e pregou o Evangelho, cheio do Espírito de Deus. O que foi que aconteceu? Por que ele mudou? Qual foi o segredo? Olha, em poucas palavras eu vou responder para você. Ele experimentou o poder do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Romanos capítulo 1 e versículo 16. Não me envergonho. Não me envergonho dessa boa nova, porque é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Pedro recebeu o Espírito Santo. E olha o que ele fala lá na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. O Consolador que Jesus lhes havia prometido. E desde esse dia foi armado para fazer guerra contra o pecado que tinha herdado em sua própria natureza. O que experimentou fez com ele. O que experimentou fez com que ele dissesse aos demais sobre seu Jesus, o qual abriu um novo caminho para ele. Experimentou o Evangelho, experimentou o Espírito Santo. Não quero mais nemo tenetur si detigere. Não quero mais. Se você for acusado de cristão, existem provas que possam te condenar. Crucificam-me, arranquem minha cabeça, apedrejem-me. Agora o problema, sabe qual que é? O problema é quando você diz que professa uma fé, e se você for acusado de ser cristão, chegarem para você e falar assim: olha, nós te acusamos de ser cristão, mas não tem nada que evidencie que você é. Você está liberado. Não tem provas contra você. Não temos nenhuma prova. Nada foi achado. Nada. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo,
para que sigamos suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não somos melhores do que ninguém. Mas o Evangelho vai te fazer ser diferente, sim. Nem melhor, nem pior. Mas diferente, você vai ser. Nós fomos chamados para o Evangelho, aquele que se declara diante dos homens, em favor do nome de Jesus. Não precisa ter receio, porque Ele vai se declarar diante do Pai, em favor de mim e de você, que não temos vergonha dEle, que não temos vergonha de ser de Deus, vergonha de não nos comportarmos como todos. Não temos vergonha de ser diferentes e dizer para o mundo que Deus faz a diferença. O próprio Jesus Cristo nos disse em Mateus no capítulo 10 e o versículo 32. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aleluia. Aleluia. A Igreja Presbiteriana de Caios não vai se prostrar a nenhuma proposta herege que seja desequilibrada em qualquer parte da balança. Nós não vamos nos calar. E o meu convite para você nessa manhã, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, diante da palavra de Deus, não se cale. A minha pergunta para você, mais uma vez, é: se você fosse acusado de ser um cristão, haveria provas suficientes para condená-lo? Ou, nemo tenetur si detigere, não crie provas contra si, cale-se, negue. Nós somos como Pedro, quando a gente se nega, quando a gente nega a gritar Jesus, mas vai ficar mal visto, vou ficar com haters. Ninguém cortou seu pescoço ainda, ninguém te apedrejou, ninguém te perfurou o corpo e te levou para a cruz, ninguém. E o texto de Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus é claro: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Confissão de fé a todos os instantes. Nós somos cristãos através da graça redentora de Jesus Cristo, através da eleição antes da fundação dos tempos, que nos olhou com amor e que nos livrou e que nos deu o maior milagre que poderíamos receber: o perdão de pecados. Nada é mais importante do que o Jesus na cruz sangrando e dizendo: está consumado, tetelestai. E hoje eu e você fomos limpos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós como seres humanos somos depravação humana, nós estamos perdidos em nossas escolhas. Nós entendemos que a gente pode escolher, a gente entende que
Mas nós sabemos, Pai, que é o Senhor quem tudo coordena, é o Senhor quem é o Pai das luzes, é o Senhor quem nos guia por veredas. Pai, nós pedimos que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor sonde os nossos corações e que a gente possa, Pai, declarar, Pai. Nós não temos forças, Pai. Na nossa humanidade, nós ficamos fracos. Mas nós pedimos para que o Senhor nos dê forças para declarar, Pai, o Teu nome, em tempo e fora de tempo. Declarar, Pai, a beleza da Tua santidade, aonde quer que nós estejamos. Nós fomos feitos, Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Mata em nós o nosso eu. E que o Senhor seja vivo dentro de nós e que os nossos corações sejam tronos, aonde o Rei é Jesus Cristo. Se nós negamos o Teu nome em algum instante das nossas vidas, Pai, que o Senhor tenha piedade, Pai, das nossas vidas. Se nós negamos o Teu nome, Pai, em algum comportamento, Pai, que o Senhor tenha piedade das nossas vidas e da nossa humanidade. Se nós negamos o Teu nome, Pai, em algum acordo, em algum momento das nossas caminhadas, Pai, que o Senhor tenha piedade da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dê-nos força, para que a gente possa ser, Pai, testemunhas vivas, de um Deus que é vivo, de um Deus que é bondoso, de um Deus que é misericordioso, de um Deus que está de braços abertos, para perdoar pecados. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar, e quase parando sem força e vigor, e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, porque e saber que deles não lembra mais. Olha só, eu canto pra glória de Deus. Canta de Caios. Sua vida coberta está pelo sangue. É certo que provas virão e descida do pecador, mas nenhuma condenação há.
condenação há para quem está em ti, Jesus, cujo a vida coberta pelo sangue que verteu na cruz. É certo que está em ti, querido Senhor. Glória a Deus. Que a paz que excede todo o entendimento possa invadir não somente o seu coração, mas todo o seu lar. Que a paz que excede todo o entendimento possa invadir não só o seu lar, mas também os teus negócios, possa invadir os lugares onde você quer que você esteja. Que a paz que excede o entendimento esteja com você durante essa semana, em nome de Jesus Cristo. Professe Cristo. Deixe a sociedade ver Cristo em você. Não nos calemos. Abra sua boca e diga o quão Cristo é importante para nós. Glória a Deus. Eu quero pedir para você que está aí do lado da sua família, dê um abraço nessa pessoa que está aí do seu lado. Deseje para ela uma boa semana. Deseje a ela saúde, paz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Deus.